Graça e paz, povo de Deus. Aqui vem vos fala é o pastor, reverendo pastor João Batista Cantário, aqui diretamente de Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco, trazendo hoje mais uma reflexão para nossas vidas. Reflexão esta que vem nos ajudar de uma forma poderosa a entender um pouquinho mais a Bíblia e até mesmo, por que não dizer, a derrubar por terra algumas teses, alguns modismos que dentro do cristianismo está ocorrendo já há algum tempo. Pois bem, vamos partir para a palavra de Deus. É importante salientar que modismo e achismo, axiologia, modismo, isso se encontra na maioria das vezes no meio pentecostal. Das pessoas que vêm um conhecimento das igrejas tradicionais, raramente se vê as pessoas os cristãos, as pessoas que participam das reuniões com esse tipo de comportamento. Mas, infelizmente, eu sou pentecostal até o tutano. No meio pentecostal tem muito modismo, axiologias e modismos e predições e quase chega a ser uma heresia. Mas vamos lá. Palavra de Deus nesse dia para a nossa reflexão. Deuteronômio capítulo 28, as bem-aventuranças, as bênçãos. 28 do 1 ao 9. Se atentares, obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tende cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que te sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardares os mandamentos e andares nos seus estatutos. Amados, nós vamos ser bem breve hoje, com essa reflexão diária. A razão de estar trazendo aqui Deuteronômio 28 para os irmãos, existe aí no meio
do povo de Deus algumas frases que não são certas, né? Primeiro, pessoas querendo amaldiçoar as outras pessoas com palavras de maldição, com isso e com aquilo, né? E pessoas se acham no direito, porque quem eu abençoar, será abençoado. Quem eu amaldiçoar, será amaldiçoado. Então estão um pouquinho fora do contexto da Bíblia, né? Porque se os irmãos vieram aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, no versículo 3 ele diz assim, do capítulo 12 de Gênesis: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então é o próprio Deus que se encarrega de dizer para você crente, para mim crente, cristão, para nós, que Ele vai abençoar parte dele. Não é de você, cristão, não é de mim, cristão, não é de você, pastor, evangelista, missionário, presbítero, não é você, líder religioso, não é você, líder católico, não é você, líder de qualquer outra denominação, mas vem Deus agora. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então é Deus que tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Jamais ele vai ouvir uma maldição da parte de uma pessoa contra a outra. Outra coisa que tem acontecido no nosso meio, e por isso que eu trouxe aqui Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor te acompanham, a bênção do Senhor me acompanha. Uma coisa que tem acontecido de 10 anos para cá, a gente está vendo muito isso: oração à contrária. Dentro das Escrituras Sagradas não existe tal fato. Jesus não fala, e nem a Bíblia fala de oração ao contrário. Muitos dizem que oração ao contrário é a feitiçaria, né? Que Jesus não ouve. E não ouve mesmo oração ao contrário, porque ela não existe. Existe oração coletiva, oração para a família, existe oração separada, oração em conjunto, oração em separação, oração para a pátria, oração para a cidade, oração para o Estado, oração para individual, onde Jesus, oração coletiva, mas oração ao contrária. Eu nunca ouvi falar em tal fato. Nem a Bíblia, você vai caçar de Gênesis a Apocalipse, não vai achar isso acontecendo. Você pode ir nos todos os livros que auxiliam a Bíblia e você não vai achar isso. Por quê? Porque a oração é um diálogo do homem com Deus. A oração é um diálogo do homem com Deus e a resposta de Deus com o homem. Você vê isso quando Moisés se separava, subia ao monte para conversar com Deus concernente o que ele queria que seria feito. Então, a oração é uma comunhão, é um ato entre o homem e Deus, um diálogo. Então, é inexistente essa palavra oração ao contrário. É claro que não existe nem oração ao contrário ser macumbaria, feitiçaria. Só que, se a gente for usar um contexto sem entrar na palavra, porque na palavra oração contrária não existe dentro da Bíblia. Então é uma heresia. Está entendendo? Se você pegar esse contexto, e se tem alguém orando, Deus está repreendendo uma oração contrária. Que revelação do inferno é essa? Quem é que está usando essa pessoa? Tem muita oração contrária ao seu favor. Quem é isso?
sendo que as Escrituras não te dão base. Os irmãos podem ver que toda profecia que surge de um vaso sério, ela tem um fundamento bíblico, seja em Gênesis, seja em qualquer um dos 66 livros, ou nos 31 mil versículos que existem dentro da Bíblia, vai haver uma raiz bíblica dentro de qualquer profecia. Agora, oração contrária, esse profeta está mais furado do que uma peneira. Aqui no Nordeste nós falamos aripema. Está mais esburacado que uma aripema, essa profecia que alguém está te entregando, que existe muita oração ao contrário a teu favor. Por quê? Porque a oração ao contrário é inexistente. Deus não ouve nem deixou ela registrado que existe esse tipo de oração. Se tem alguém falando, está errado. É inexistente. Agora, algumas pessoas põem como oração contrária sendo uma própria feitiçaria, porque ela não existe, é um diálogo. Agora você vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu amaldiçoo a vida de fulano, eu amaldiçoo a vida desse pastor, reverendo pastor João Batista Cantário, por tudo que ele está fazendo aí, querendo desmontar as coisas que a gente está pregando. Então eu amaldiçoo e vai orar tentando me amaldiçoar. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o que aconteceu com Balaão. Números 23. Que o povo de Deus estava sendo guiado por Deus. Deus levantou Moisés e mandou levantar Arão e Miriam para ajudar, auxiliar na obra. Arrancou o povo do Egito. E depois, quando chegou num determinado local, Balaão é convidado para amaldiçoar. Por quê? Porque eles ainda caiu numa pequena contradição. Por quê? Porque quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Você é um profeta. Só que Deus barrou Balaão e disse: não é bem assim. Se te amaldiçoarem, Balaão. É mais ou menos isso, não está escrito dessa maneira que eu estou dizendo, mas a tradução é essa que eu estou te dizendo. Quando Balaão vai batendo, vai oferecer os holocaustos lá em 7 altares, e cada altar dois garrotes, ou dois bodes, duas ovelhas para Deus, em cada um dos 7. E quando ele sai à parte para Deus falar com ele, aí Deus diz assim: não há encantamento contra Jacó. Contra Jacó não pega feitiçaria macumbaria, como eu disse no vídeo passado. Então, essa pessoa que está orando aí, dialogando com Deus as suas orações, porque a oração é um diálogo com Deus, está tentando amaldiçoar alguém, e Deus está dizendo: jamais eu vou amaldiçoar, jamais. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, teve uma visão, e nessa visão tinha um lençol muito grande, e esse lençol tinha todo tipo de ave. Jesus mostrando essa visão para Pedro, concernente aos outros ministérios, concernente ao que estava acontecendo. E Pedro, olhando aquela visão, proferiu com seus lábios: Jesus, tu sabes, Senhor, que jamais entrou coisas impuras, imundas na minha boca. Jesus disse para ele na visão: não torne impuro o que eu santifiquei. Está entendendo o mistério? Então, amados irmãos, eu não posso tornar fulano ciclano que está andando concernente à palavra de Deus certo, reto, e você pare de confiar nessas besteiras de oração contrária, de alguém chegar e siribi, nem toda língua provém de Deus. Alguém levanta lá, siribiri, e põe a mão na tua cabeça, coisa que eu também fico meio veado com qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, e começa: estão levantando muita oração contrária contra você. Caça dentro da Bíblia isso. Não existe. Está entendendo o mistério? É por isso, meu amado, que você... Aí você fala: mas você está pregando no Velho Testamento. Jesus veio na Nova Aliança e ele aboliu o Velho Testamento. Jesus disse com seus próprios lábios:
Eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, aqui está dizendo, se nós desviar dos ídolos, se nós procurar andar dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões que o ministério ao qual você pertence, a ata da igreja, a uso e costume da tua igreja, né, registrado em ata, e você está obedecendo às Escrituras, obedecendo à liderança, obedecendo a Deus, de maneira alguma você será amaldiçoado. Agora, existe sim Jesus, Deus dizendo, aqueles que te abençoar, eu te abençoo, eu abençoo eles. E aqueles que amaldiçoar vocês, eu amaldiçoo eles. Certa vez, Davi foi querer levar a arca, a vontade dele de levar a arca para Israel. Mas o pessoal que ele tinha arrumado estava um pouquinho fora dos padrões que era necessário para carregarem a arca de Deus. E veio a ter falecimento quando um boi dá uma andada com o carro de boi ali e a arca dá uma balançada, um dos sacerdotes, um dos homens que estavam, rela, encosta, toca na arca e é fulminado ali mesmo. Eles teve que deixar ali a arca na casa de um homem que nem Deus conhecia, a casa de Obed-edom. Ficou por ali um mês, e quando a arca do Senhor ficou dentro da casa das terras de Obed-edom, ele foi extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Por quê? Porque, sem conhecer a Deus, ele fez um favor para o povo de Israel, para ninguém vir saquear a arca da aliança. Ele ofereceu, ou procuraram ele ofereceu um local na sua residência para colocar a arca do concerto. E ali ele foi abençoado financeiramente, espiritualmente, materialmente, de todas as formas. Por um mês ele ficou abençoado. Eu creio que as bênçãos acompanhou ele pelo resto da vida, mas a Bíblia fala dessa passagem. Então, meu amado, se procurarmos aqui andar segundo a palavra, nós seremos abençoados. E para com esse negócio de ficar ouvindo profecias inventadas por mentes férteis, que sem conhecimento da palavra, dizendo, tem muita oração contrária contra a tua vida. Não. A oração é um diálogo entre o homem ou a mulher que seja e Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Sempre digo em minhas palestras, sempre digo em minhas lives, sempre digo nas reflexões que faço, de graça recebestes, de graça dai. Que Deus te abençoe.